Oi, gente, vamos conversar sobre contribuintes individuais, de acordo? Tá? Então, já vimos segurados que se enquadram na categoria de empregados, segurados que se enquadram na categoria de avulsos, segurados que se enquadram na categoria de empregados domésticos. Agora, nós vamos trabalhar com a categoria de segurados contribuintes individuais, ok? Então, os contribuintes individuais, você tem que ter uma certa paciência para entender essa categoria. Por que isso? Porque essa categoria, tá? Embora a gente já se referisse àqueles que trabalhavam por conta própria, que eram empresários, como sendo contribuintes individuais, a categoria com essa denominação formalmente surge em 99 com a publicação da Lei 9876. A Lei 9876 altera a Lei 8.212, altera a Lei 8.213 e passa a tratar de 3 tipos de categorias como sendo uma só, a de contribuinte individual. Então, 3 antigas categorias existentes passam a fazer parte da então criada categoria formalmente lá de contribuinte individual. Então, quais são as 3 categorias que viraram contribuinte individual? Autônomos, empresários e os equiparados autônomos. Então, não existe mais alguém trabalhando, tá? Como, por exemplo, administrador de uma empresa, como sócio-gerente remunerado, e este alguém ser enquadrado na categoria de segurado empresário. Não existe mais. Se ele trabalha como administrador, tá, de uma empresa lá, se ele é sócio-gerente com prolabore, se ele é um diretor não empregado, ele vai ser incluído na categoria de segurado contribuinte individual. Embora eu possa dizer que a atividade dele é de empresário. A atividade, sim, é empresário, mas a categoria de segurado é contribuinte individual. No caso de autônomo, são pessoas que exercem atividade por conta própria, mas eu não posso dizer que alguém que exerce atividade por conta própria ou presta serviço eventual é segurado na categoria de autônomo. Este indivíduo, ele vai ser segurado na categoria de contribuinte individual. Então, assim, você entender que aqueles que antes eram considerados segurados como autônomos, antes eram segurados como empresários, hoje são segurados na categoria de contribuinte individual, isso não vai oferecer muita dificuldade. A dificuldade é que veio para a categoria de individual um grupo que fazia parte da antiga categoria de equiparado autônomo. E era uma categoria que por si já não tinha lógica. Onde eu não tinha um enquadramento possível como empregado, como avulso, como autônomo, como empresário, tá? Que as características da atividade não eram muito bem definidas, não sabia onde enquadrar, enquadrava na categoria de equiparado autônomo, tá? Então, assim, já era um coringa. E essa categoria de equiparado autônomo não existe mais, porque hoje todos aqueles que estavam na categoria de equiparado autônomo estão também na categoria de contribuinte individual. Então, assim, para você entender a lógica daqueles que vieram da categoria de autônomo, beleza, tranquilo. Não existe muita dificuldade para entender isso. Para entender a lógica daqueles que vieram da categoria de empresário, que hoje são da categoria de individual, tranquilo. Mas não existe muita lógica para eu entender quem são aqueles que vieram da antiga categoria de equiparado autônomo para a atual categoria de individual. Então, eu vou ter que contar com a memória e a repetição para a gente lembrar disso, de acordo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui vários quadrinhos, tá? Para a gente, ter bastante informação sobre a categoria dos contribuintes individuais. Vamos lá, então, tá? No caso de contribuintes individuais, tá? Nós vamos encontrar aqui essa informação. A Lei 9876, tá? Cria esta categoria aqui, ok? Então, o sentido aqui é esse aqui, ó. Eu tinha antes categoria de empresário, categoria de autônomo, categoria de equiparado autônomo. Essas categorias hoje não existem mais. Não posso sair enquadrando, tá? Um diretor, tá? Um membro de um conselho administrativo de uma SA como empresário enquanto segurado, tá? Enquanto segurado, ele vai ser um contribuinte individual. Quem trabalha por conta própria pode se apresentar como alguém que exerce atividade autônoma, muito bem, mas ele, enquanto segurado, é um contribuinte individual, tá? E essa aqui é a tal da categoria coringa, onde eu não sabia como enquadrar, eu
colocava aqui na de equiparado autônomo, e os antigos equiparados autônomos hoje são contribuintes individuais. Então, vamos lá. Considera-se contribuinte individual. Então, esses dois primeiros são trabalhadores, tá, que vieram da antiga categoria de autônomo. Então, são hoje contribuintes individuais enquanto segurados. Então, considera-se, né, segurado na categoria de contribuinte individual. Então, é segurado como contribuinte individual, num primeiro momento, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego. Então, quem presta serviço urbano ou rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego é considerado contribuinte individual. Eu vou colocar aqui um quadrinho em branco para a gente conversar sobre esse termo eventual, tá? Vamos comparar eventual com não eventual. Depois a gente volta lá para o slide. Então, eventual é o tipo de serviço prestado por um CI. Não eventual é uma das características, né, a não eventualidade do serviço prestado por um empregado, tá? É óbvio que empregado eu tenho que lembrar, sim, que tem que existir o senhor NEP. O que é o senhor NEP? É assim, subordinação, remuneração, não eventualidade da prestação de serviço, né? E pessoalidade. É aquela pessoa e não outra. É intuito personae, tá certo? O contrato de trabalho. Então, o CI, ele presta um serviço eventual. O serviço eventual é aquele não relacionado de forma direta ou indireta às atividades normais da empresa. Tá? Esse é o eventual. Agora, o não eventual é o serviço relacionado direta ou indiretamente às atividades normais da empresa. Então, vejam vocês o seguinte. Se eu encontrar um pedreiro num canteiro de obras, aquilo não é um acontecimento na vida do canteiro, não é um evento. O pedreiro presta um serviço de caráter não eventual. É um serviço normal na vida de um canteiro de obras, tá? Lembra da outra aula que a gente conversou sobre isso? Agora, o serviço eu digo que ele é eventual, tá? No caso do canteiro de obras, a gente conversou dizendo o seguinte, que se a gente encontrar um médico num canteiro de obras, não é algo rotineiro. Então, eu vou fazer a seguinte pergunta. Gente, algo aconteceu, não foi? Porque não é normal achar um médico num canteiro de obras. Então, eu vou ter o seguinte. O médico, no contexto do canteiro de obras, é um acontecimento que gera a presença dele ali, é um evento que gera a presença dele. Eu vou dizer que o médico está prestando um serviço de caráter eventual, tá? Então, enquanto o não eventual é relacionado às atividades normais, o eventual seria um serviço não relacionado às atividades normais da empresa, tá? Não relacionado direto ou indiretamente às atividades normais da empresa. Então, por exemplo, advogado prestando serviço a uma empresa. O advogado presta serviço à empresa tendo em vista uma questão trabalhista. Foi o evento, questão trabalhista, que desencadeou a necessidade de contratar aquele advogado. Então, eu vou dizer que o advogado está prestando um serviço de natureza eventual. Agora, se é uma grande empresa que tem um setor jurídico, aí, minha gente, vai ter que ter, tá, pelo menos um advogado para responder por esse setor. Porque passa a existir dentro do setor jurídico uma atividade normal da empresa, tá, em que vai ser necessária a contratação desse advogado para levar para frente o setor jurídico, tá?
Aí, no contexto de existência de setor jurídico dentro da empresa, eu vou dizer que a atividade daquele advogado responsável, ela é uma atividade direta ou indiretamente ligada às atividades normais da empresa, ok? Então, vamos agora voltar lá para o nosso slide. Também é considerado contribuinte individual aquele que exerce por conta própria, tá aqui, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Vejam, parece desimportante, né? E não importante esse fins lucrativos ou não. Mas guardem isso porque na hora da prova pode aparecer assim: aquele que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana, desde que com fins lucrativos. Não, não precisa ter finalidade lucrativa. Exerce atividade por conta própria, tendo obtido ou não lucro, confrontadas receitas e despesas, não houve, né, resultado positivo, a pessoa está trabalhando com o objetivo de obter remuneração, trabalhando por conta própria, é um contribuinte individual. Agora vejam que diz aqui que ele exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana. Por que não disse igual aqui em cima, que diz, né, que aqui ele pode prestar serviço de natureza urbana ou rural? E aqui não, aqui é só urbano. Sabe por quê? Porque aqui quem está por conta própria em atividade rural não necessariamente será um contribuinte individual. Existem pequenos produtores que estão por conta própria em atividade rural e que vão ser enquadrados na categoria de segurado especial. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui, tá, a apresentação, num primeiro momento, daqueles que estão por conta própria em atividade urbana como contribuintes individuais. Mais adiante, vai ser apresentado um produtor rural com características particulares, que vai também ser enquadrado como contribuinte individual, e nós teremos, inclusive, a oportunidade de diferenciar aquele produtor rural que se enquadra como CI, contribuinte individual, e aquele que vai se enquadrar como segurado especial, tá? Então, atenção que aqui nesse primeiro momento é quem está por conta própria em atividade urbana, com fins lucrativos ou não. Então, vamos para o outro slide. Também, ó, apareceu, nem demorou, veio aí logo, né, como contribuinte individual, então estamos falando aqui de CIs, né? Enquadra-se como contribuinte individual a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, ou quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueira ou extrativista, com o auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos. Então, vejam, quem é este daí? É um produtor rural ou é alguém que se dedica à atividade pesqueira, tá? Ou extrativista. Então, aqui eu tenho, né, 3 vertentes possíveis. Produção rural, pesca e extrativismo. Num primeiro momento, tá? Esse produtor rural, que é enquadrado na categoria de contribuinte individual, ele tem a marcação da seguinte característica: pessoa física proprietária ou não, que explore atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais. Então, se eu encontrar um produtor rural exercendo sua atividade em área superior a 4 módulos fiscais, eu esqueço o resto. Trata-se de área produtiva ali, né, de 4 módulos fiscais, não tem área de reserva ali, né, florestal, que não possa ser explorada. São 4 módulos fiscais passíveis de exploração? São. Podem ainda não estar sendo explorados, mas tem condição de explorar. Se passou de 4 módulos, tá, SI. Tá? Passou a área da terra de 4 módulos, é contribuinte individual. Agora, se se tratar de um produtor que esteja numa terra, tá, com área de menos de 4 módulos fiscais, ou em atividade pesqueira ou extrativista, eu vou analisar outros fatores,
Tem empregados? Sim. São empregados usados de forma permanente ou por mais de 120 diárias no ano? Então, eu tenho aí uma situação de produtor, tá? Contribuinte individual. Aliás, aqui, viu, gente, eu cometi um errinho que eu vou corrigir na próxima aula, me aguardem. Isso aqui é muito grande, muito importante para a gente, né? É porque eu começo a falar olhando para o quadro e eu começo a viajar, mas eu vou já voltar e conversar com você de novo sobre isso na próxima aula, tá? Nós vamos encerrar aqui e na próxima aula eu volto para vocês verem a viagem que eu fiz, a bobagem que eu falei, mas eu volto.